Bom, gente, vamos dar início a mais uma aula de História. Quem está falando é o professor Everton. Bom dia para quem está assistindo na parte da manhã. Boa tarde para quem está assistindo na parte da tarde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos, que é a continuação da nossa aula passada, ok? Então vamos lá. A Guerra dos 100 Anos ela foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre as duas principais potências europeias, que é a França e a Inglaterra. Apesar de ter esse nome, durou mais de um século. Segundo a definição de historiadores, tudo começou em 1337, para terminar só em 1453. Para a gente entender a origem de tanta briga, é preciso recuar no tempo, em 1066, quando um duque da Normandia, chamado Guilherme, ele conquistou a Inglaterra, tornando-se o seu rei. Tanto Guilherme quanto seus sucessores, eles eram ao mesmo tempo donos do trono inglês e também súditos do rei da França, já que tinham herdado terras naquele país. Séculos depois, isso ia criar uma encrenca muito grande. Em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro. O então rei da Inglaterra, Eduardo III, considerou-se um pretendente legítimo ao trono vago, pois além de súdito, era sobrinho de Carlos IV. O problema era que outros nobres franceses reivindicavam o mesmo trono, e uma assembleia acabou escolhendo um conde chamado Felipe, que ganhou o título de Felipe VI. A relação de desconfiança entre os monarcas dos dois reinos e a disputa entre eles por territórios franceses que causou toda essa encrenca, né? Eduardo III tinha herdado os direitos sobre as regiões da Gasconha, da Guiana, né, e de Poitiers, que resultou nessa guerra, que foi o que resultou nessa guerra. A França, ela tinha uma população 4 vezes maior que a da Inglaterra, e também a França era mais rica, mas não se encontrava tão unida e organizada enquanto nação. Enquanto uma nação, eles não estavam tão organizados quanto a Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, ela possui uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra. Não houve uma grande expansão, mas ao final da primeira fase do conflito, em 1360, tratados asseguraram que os ingleses a total soberania sobre as terras que possuíam na França. Nas décadas seguintes, conflitos internos eles levaram os dois países a se concentrar mais nos problemas domésticos, e a guerra entrou numa fase de paz não declarada, que foi rompida de quando em quando, né? Ela foi rompida de vez em quando, assim. Às vezes ela era rompida, às vezes tinha paz, por isso de paz não declarada. Por volta de 420, um novo rei inglês, que era o Henrique V, decidiu aproveitar uma crise entre o monarca francês e alguns nobres para reivindicar novamente o trono da França, dando início a mais um período turbulento. Essa fase final do conflito, ela foi favorável aos franceses, comandados por um novo rei, que é o Carlos VII. E com exércitos mais organizados, eles expulsaram os ingleses da Normandia, da Guiana e da Gasconha. A famosa batalha na cidade francesa de Castillon, em 1453, é hoje considerada por nós, historiadores, o fim da longa guerra, embora nenhum acordo tenha sido assinado e eventuais conflitos tenham continuado a ocorrer. A Guerra dos 100 Anos ela foi a última guerra feudal e ela foi também a primeira guerra moderna. Ela foi dirigida por membros da aristocracia feudal no início do conflito e terminou com uma disputa entre estados que já tinham exércitos nacionais. Então essa é uma explicação mais fácil para a gente entender esse acontecido. Esse foi o resumo da aula de hoje. Vai ter agora o material de apoio, né? O texto, a atividade que eu vou mandar para vocês. E a atividade da semana, assim como a da semana passada, vai ser vocês colocarem o entendimento de vocês. Usem essa aula, usem as atividades que eu mandei, os textos, e façam a aula de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.
ou com o seu professor de história da sua sala. Boa tarde a todos e até mais.